Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que foi o discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas? Eu sei que tem muita gente escrevendo, muita gente comentando, falando sobre isso, mas é necessário que a gente fale sobre isso, que a gente analise o discurso dele, porque o que ele fez, pela primeira vez nesses 8 meses de governo, foi dizer ao mundo o que ele já vinha e vem dizendo ao Brasil. Dizer o que ele quer fazer no nosso país e no que ele quer nos transformar. Então, logo de cara, o Bolsonaro fez questão de demarcar campos, e de uma forma, gente, vergonhosa. Porque quando um país tem o privilégio que nós temos, de todos os anos abrir talvez a reunião mais importante internacional, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas, isso é uma oportunidade grande, importante para nós. Então, qual seria a mensagem de um governante nesse momento? O que todos deveriam fazer, e o que deveria fazer o presidente do Brasil, é levar a mensagem da paz, a mensagem da solidariedade, levar a mensagem do combate à pobreza, do combate à miséria. Era isso que ele deveria fazer, mas não foi isso que ele fez. Ele fez um discurso do ódio, um discurso da intolerância, e um discurso do incentivo ao enfrentamento e, portanto, o incentivo à própria violência. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei acometida não fiquei apenas envergonhada, mas eu senti assim uma dor e uma tristeza profunda, porque ele expressou ali a disposição de aplicar a sua política, que é de destruição do nosso país. Então, quando ele começa demarcando o campo, ele começa dizendo o seguinte: apresento aos senhores um novo Brasil, que ressurge depois de estar à beira do socialismo. À beira do socialismo? Não, gente. Não acredito. Bom, isso não é só ignorância. Ignorância porque o Brasil nunca esteve à beira de se transformar numa nação socialista. Nunca, nunca. Então ele diz isso porque ele classifica os governos anteriores de Lula e Dilma como governos socialistas. Eram governos capitalistas que agiram sempre dentro do restrito marco de uma nação capitalista. A diferença de Lula e Dilma em relação a outros governos é que houve a aplicação de uma forte política de distribuição de renda, que, aliás, deveria ser maior ainda, na nossa opinião, mas uma política que procurou diminuir as desigualdades sociais, que procurou garantir uma qualidade de vida melhor às pessoas que mais precisavam. Daí vieram os programas Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Bolsa Família, o Mais Médicos, o acesso à universidade, enfim, mais de 34 milhões de pessoas saíram da linha da miséria. Mais de 105 milhões de pessoas ascenderam a classes sociais superiores. É isso que Bolsonaro chama de socialismo. E logo em seguida, ainda na abertura do seu discurso, ele começa a criticar Cuba, a criticar Venezuela, dizendo que esses países, desde a década de 60, tentam influenciar outras nações para aplicar ditaduras. Com isso, ele fez o quê? Mais um elogio ao regime militar, à ditadura militar do Brasil. E que ele diz que eles venceram a guerra naquela época, na década de 60, e que, portanto, preservaram as liberdades. Que liberdade? De 21 anos de ditadura? De censura? De perseguições? De prisões? De tortura? De mortes? É isso que ele chama de liberdade? Não. Isso não é liberdade. Aliás, mas é nisso que ele quer transformar o Brasil. O seu desejo é voltar a fazer com que o Brasil seja uma ditadura. Aliás, o seu filho disse que as mudanças que eles querem fazer não terão agilidade dentro do sistema democrático. E por que não? Porque são mudanças ruins, mudanças que prejudicam o povo brasileiro. Mas aí ele segue, gente, e escolhe para atacar Cuba o programa Mais Médicos, e aí fala um monte de barbaridade, não só barbaridade, mentira, leviandades, é isso que ele fala. Ele diz o seguinte: em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Vários problemas numa única frase, vários problemas, e crimes, inclusive.
Primeiro, porque o que estabeleceu o Programa Mais Médicos não foi um acordo entre o Brasil e Cuba, foi uma lei aprovada em 2013, em outubro de 2013, que, aliás, ele era deputado federal e ele sabe disso. Segundo, não tem que questionar a capacidade e a formação profissional dos cubanos, porque aí ele desrespeita, ele atinge não apenas o governo e o povo cubano, mas também as Nações Unidas. Porque a vinda dos médicos cubanos se deu através de um convênio, se deu através de um acordo que o Brasil fez com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculada à Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, através desse acordo, os médicos cubanos vieram ao Brasil. E vocês acham que a Organização Pan-Americana de Saúde iria trazer para o Brasil pessoas que não fossem médicos? Ah, tenha santa paciência, não é, seu Jair Bolsonaro? Mas, enfim, também procura desqualificar a Venezuela, em vez de estar preocupada em colaborar com a Venezuela, em proteger a Venezuela, em garantir, sei lá, uma segurança alimentar que tanto eles fazem, mas não, se esforça para derrubar. O problema dele, de Bolsonaro, não é a preocupação, não é com o povo venezuelano, não, é em derrubar o governo de Maduro para colocar lá pessoas como ele, que vão entregar a riqueza daquele país para os norte-americanos, que é o que ele faz aqui no governo. Mas, enfim, aí depois de atacar a Venezuela, ele vem e ataca novamente o Foro de São Paulo, classificando essa organização como uma organização criminosa. Olha, gente, é um escândalo, é um abuso. Nós estamos diante de um presidente da República ditador, reacionário e fascista, mas o pior de tudo, que deixa muito claro o que quer fazer do Brasil: exterminar a política de inclusão social e aplicar em seu lugar não somente uma política neoliberal, uma política que privilegia os ricos, que privilegia o capital financeiro, que privilegia, sobretudo, os norte-americanos, mas uma política que vai destruir o Brasil e que pretende transformar a nossa nação numa nova colônia. Eu volto para continuar falando sobre o discurso de Jair Bolsonaro.